E aí, gente, era nem isso aqui. Essa é a aula 4 do nosso curso de Reinforcement Learning. E hoje eu vou começar uma série sobre Representation Learning, que é um tipo específico nesse contexto. O primeiro paper é chamado de curl, em manche de Linux, comando básico aí. Só que não é de comando Linux, né? Um nome enorme aqui, né? Representações não supervisadas construtivas. Essa é a ideia que o paper quis introduzir, né? E basicamente a ideia é você tem as observáveis e você tem um encoder. PC, que é igual a uma função feed inteira com os parâmetros do sistema, dado observáveis, que é o, né? Nesse contexto, o de observáveis. E dentro dessas observáveis podem ter ações, estados, recompensas. Do que você pensar tem nas observáveis. E aí você tem um decoding com momento, né? Que você adiciona um. Você adiciona um K, né? Em vez de. Fica assim no caso. Tira de K. É uma função que age nas observáveis, que são esses negócios aqui, né? Eu vou até trocar de cor. Então, age nas observáveis. E esse tira de K vai ser o momento em si, né? Que é uma equação. Que a gente pode ver posteriormente. Mas aqui é o encoder tradicional e aqui é adicionando uma equação dentro dela, né? Chamada de momento. Vários algoritmos de IA, principalmente de função de erro, gradientes que tem momento, né? E Green Descent com momento. E tem várias coisas assim. O curl, ou sei lá como pronunciar isso aqui, tem uma representação visual no encoder. Convenções que você aumenta os dados, né? Tem várias formas de se criar, fabricar dados que não existem para treinar seu modelo. Esses dados chamados de OK e OK são observáveis, né? Então eu posso chamar o grupo de observáveis N para dentro do grupo geral de observáveis. Assim. O grupo global de observáveis normalmente é assim. É um bem esquisito que eles colocam. E aí você tem as queries, buscas dessas observáveis são tratadas como âncora, enquanto as observações-chave são essas chamadas de keys, né? Então aqui são esse OK é de carries, que é meio que buscas que você faz nesse contexto. E o OK é de chaves. Vai fazer sentido posteriormente. Keys. Então tem valores positivos e negativos que são construídos nesse contexto. Nossa hipótese é simples. Se um agente aprende uma representação semântica útil a partir de observações de alta dimensionalidade, então você tem um sistema de IA que está aprendendo a jogar StarCraft, tem observáveis que tem uma demanda computacional. Os algoritmos construídos, controle, com base nessas representações, devem ser significativamente mais eficientes em termos de dados. Né? É mais fácil de se computar, né? Aí você tem algumas coisas que a gente já viu anteriormente, como por exemplo o Replay Buffer, que é um sistema de replay para o sistema de treinar com si mesmo. Não, na verdade não é treinar com si mesmo, é repetir as experiências que ele teve para ficar melhor. Aí você tem dois tipos de encoder. Encoder é basicamente uma coisa que agrupa informações. Nesse caso, é o encoder convolucional. A gente está falando de imagens com pixels, frames por segundo. Esses são os dados, né? Os observáveis. São observáveis de um objeto, de um bípede, né? Aí você tem a aumentação de dados e você tem a separação de dados de dois encoders. Um de Reinforcement Learning e um de Constructive Unsupervised Learning. Dois algoritmos, dois encoders, equações diferentes com o mesmo fim, né?
Aí você tem uma coisa chamada SAC, que é Software Actor Critic. Pra quem já viu os cursos de IA nos games no canal, o Actor Critic, ou A3C, por exemplo, é um sistema crítico que vai podar as ações do sistema. Então, o SAC é um ator crítico, um método de ator crítico que aprende a policy PDPC e critica, ele vai tentar buscar erros e coisas do tipo, e feed 1. E também que feed 2. E os parâmetros phi, tá dentro desse contexto ali, em que é igual de 0 até n, são aprendidos e minimizados por uma equação simples aí que a gente viu anteriormente, de função de valor da vida. Mas aqui é uma função de perda. Então aqui é a função de perda dessa função. Aí você tem isso aqui, né? Que no caso é o crítico, é uma função que quer criticar o seu sistema, suas ações do sistema para ficar cada vez melhores. Dentro desse crítico vai ter os observáveis e as ações, menos recompensas e a função de penalidade. Como a função de erro, essa função é quadrática. Não que todas as funções de erro são. Então é o valor esperado desse daí. Então você quer minimizar essa função de erro com base nesse sistema que você... A diferença de outros sistemas é que basicamente você tem uma... Você está usando um sistema de... Vai criticar os erros da sua própria policy para melhorar ela. Onde T vai ser igual a observáveis, ações, observáveis futuras, recompensas e D. Sinal aqui. Um sinal nesse contexto. Esse é um tampo com observação ou ação, eu já falei isso aí. Beta é um buffer de replay, esse beta esquisito, que a gente viu anteriormente, e T é o que você quer buscar, né, sua target. E a função de minimização nesse contexto é de T, né? Target é minimização de igual a Tn, de Q, que é o meu crítico, é criticar minhas ações para maximizar a recompensa futura, observáveis e ações, menos uma variável chamada alfa, o logaritmo da policy. Então é o crítico, você minimiza o erro entre o crítico e entre a policy passada que você teve. Então você quer comparar suas ações que você está fazendo agora com as passadas e tentar melhorar esse sistema. É passado em outro sentido, porque você vê que os dois é prime, né? Os dois são observáveis futuras e ações que estão acontecendo no momento, né? Aí você tem um crítico versus uma distribuição logarítmica da policy, né? O que você quer melhorar, no fim, é a policy. É isso que você quer melhorar. Com esse target aí. É o que você quer realizar. O objetivo. Enquanto o crítico e o ator da policy é treinado, tem essa função de erro, já vimos anteriormente. A diferença é que agora você tem a policy aqui, né? Essa parte. E com ações passadas, aí você tem as ações representadas desse alfa aqui é o... Calma aí. Vamos pra próxima. Essa parte aqui, eu acho que esse alfa não me escapou. As ações são estocasticamente pela policy. Esse A, na verdade, eu acho que é a policy futura, né? No fim vai ser igual a isso. Mas enfim. Aprendizagem construtiva pode ser entendida como aprendizagem de uma tarefa de consulta a um dicionário. Lembra que é associada a queries, né? Então você tem o queried encoder, né?
Então, você fazendo busca nesse banco de dados que você tem, de histórico, né? Você consulta o dicionário, você faz queries que diferencia as opções disponíveis. De ações que seu agente quer fazer para maximizar sua recompensa futura. Então, dado uma query Q, em que você tem N queries, né, N buscas nesses dados, tem as chaves K, são N também, para cada Q, e explicitamente a partição de K vai ser uma distribuição de probabilidade dessas chaves, que você junta tudo de uma vez, e que você vai ter uma partição de grupos de chaves, né? Em que o objetivo de Constructed Learning é fazer que Q faça um match com K. Quando você faz uma pesquisa de Q1, você vai ter uma representação de K que representa esse Q. Ok, no meu banco de dados de ações, qual que eu devo achar para retirar ela e usar? Como você faz assim, você quer resolver um puzzle que você já resolveu no passado, um quebra-cabeça. Então, eu já resolvi esse quebra-cabeça anteriormente, mas eu quero resolver mais rápido. Como que eu posso usar o acesso à minha memória passada para resolver o que eu tenho aqui no presente? Ou pode ser um novo quebra-cabeça, não importa. E aí, isso são referidos como essas chaves como um todo, né? A partição delas, com grupos delas, né? São referidas como âncoras, targets positivas e negativas, respectivamente. Aí você tem um input e um anchor da vida. Parece que é um salto de um personagem, né? Aqui um positivo associado a input. E o resultado é que o CRU é o primeiro pipeline de reinforcement learning sem modelo acelerado por aprendizado construtivo, com alterações arquitetônicas mínimas para demonstrar desempenho de última geração em tarefas complexas. Né? Dá pra ver no CartPoil, por exemplo, que é no NeIDIN, né? Que é bem conhecido esse teste. Cheetah, Walker. Cheetah, se não me engano, é quadrúpede. Enfim, todos esses contextos ela foi bem superior ao Soft Actor Crítica, que é o SAC, né? E outros modelos. Ok, vamos pro próximo artigo. Nesse contexto de Representation Learning. Esse vai usar o conceito de representações prototípicas, né? Eles vão explicar o que exatamente isso significaria. Então, aqui é uma imagem, né? Então, você tem a evolução de um estado de visitação de protótipos para resolver uma tarefa, que é você, no caso, chegar até aqui, por exemplo. Então, por 20 mil passos, 100 mil passos, 20 mil passos, até 1000 passos, até, de fato, o sistema ele tem que resolver esse problema, né? Esse problema que pode ser definido computacionalmente, né? Do ponto de vista de divisão computacional, de ações e trajetória que você tem que fazer para chegar ao prêmio, né? Aqui tá muito fácil, né? Mas tem labirintos, obviamente, que vão aumentar o nível de complexidade. Dá pra ver que esse daqui ele chegou no objetivo, na segunda versão, com menos passos, né? Ao invés de 1000, 200 mil. Para explorar o ambiente de forma eficaz na ausência de recompensas de tarefas, o Proto-RL, que é o nome do algoritmo deles, treina uma policy P, que maximiza a recompensa intrínseca medida pela entropia baseada em partículas. Partículas no sentido apenas de equação, tá? Física mesmo. E as preliminares, né? Então aqui vai ser uma coisa que a gente não viu anteriormente, que é chamada de POMDP, ou Partially Observable Markov Decision Processes, ou processos marcovianos parcialmente observáveis. Outra coisa, que eles formulam um contexto de tem tarefas, né? Se você não tem você não definiu o que o sistema tem que fazer. Tem que resolver o problema com base nas imagens, sem muita informação, né? E o tuple ECM com as observáveis gerais, ações, função de transição,
Um desconto. E esse D0, acho que tá explicado na próxima. É a distribuição inicial do sistema, né? De probabilidade. A gente já viu também outro paper, né? Então você tem a ação de espaço. A função de transição vai ser dada, P vai ser dada como as observáveis, futuras do sistema, as ações, dado delta observáveis. A gente já viu isso aqui anteriormente. A função de transição. Dentro do tuple deles, né? Que é essa aqui. A função de desconto, enfim. É o básico aí. Ao longo desse paper, o nosso sistema não é agnóstico a tarefas e processos markovianos parcialmente observáveis. Você vai ter essa relação de inputs, ações, função de transição, função de desconto e uma distribuição de probabilidade. Em que você vai ter uma soma de 3 imagens consecutivas numa certa trajetória. Então você tem uma trajetória que vai ser datada pelo input, né? Que vai ter as observáveis ao longo do tempo. N observáveis. Aqui está representada como 3, né? 1, 2, 3. Definindo uma correspondente espaço de transição. Então, onde tem que ser movido o personagem, produto do tipo, nesse contexto. Dada uma função de probabilidade das ações. Do input de ações do ambiente. A policy, ela vai consistir numa função do input para as ações que devem ser realizadas. Dada uma função de erro que tu quer, obviamente, melhorar essas ações. Isso a gente vai fazer, né? Então, menos a taxa de desconto. Que vai dar um valor melhor que 0 alguma coisa, né? Sempre é de 0 até 1. E é isso pela soma do desconto também. Com essa policy aí. De X. É o valor descontado da distribuição de visitação, que é muito análogo a essa imagem aqui, né? A visitação diária, porque o sistema não tem a tarefa aplicada para ele. Ele tem que ir resolvendo de uma forma randômica, assim. Essa é a ideia. Exploração mesmo, exploração pura. Explorar que nem um idiota mesmo. O sistema vai fazer. Ok, e aí você tem que essa parte aqui da equação, ela vai ser dada por uma função de probabilidade. P do input, que vai ser igual a input dado os inputs distribuídos anteriores, equivalentes a função de distribuição que a gente viu anteriormente, né? Então é basicamente isso. E o objetivo exploratório aqui, é maximizar a entropia. Aqui é um H esquisito. Entropia. A função que vai ser dada é a quantidade de informação do sistema, né? Vai ser dada certeza do sistema, né? Por dp de x e o logaritmo dessa função, que é a função de distribuição desse contexto, né? Do input dado os inputs passados. Logaritmo disso. Ou seja, a questão é, como que eu posso explorar esse ambiente, aqui, por exemplo, o máximo possível, no mínimo, com o mínimo de passos, né? Eu chegar no mesmo nível que esse outro algoritmo com 1000 passos deu, com muito menos, né? Exploração mais calculada e bem executada na prática. O objetivo do algoritmo, né? Isso aqui é interessante, porque essa função de entropia basicamente é a quantidade de ações periféricas que você faz ao longo do tempo desse sistema, só que se tu quer minimizar isso, né? Maximizar, no caso. Quer visitar o máximo de espaço possível com o máximo de eficiência. Então tu quer explorar o máximo possível com mais eficiência. Aí, aqui é uma coisa chamada Nearest Neighbor,
Algoritmo normalmente a gente vê como clusters, né? Você quer tem um conjunto de dados e você quer separar em clusters. Essa é a ideia. Então você tem uma estimação de entropia definida dessa forma, definida por um espaço q-dimensional, em que x vai estar dentro dos números reais, obviamente, e tudo aqui vai ser números reais no fim. E normalmente é feito por algoritmo de Monte Carlo, que é um algoritmo probabilístico para gerar com base num estado inicial. Muito usado, por exemplo, na simulação de fissão nuclear. Fusão nuclear. Fusão ou fissão? Fissão nuclear. Muito usado o algoritmo de Carlo. Você você define o que você o que o seu como o sistema se comporta e você quer, por exemplo, moeda, né? Você tem a cara ou coroa, head e tail. Faz uma função de probabilidade para calcular a quantidade de cara ou coroa com uma distribuição randômica. Então vai ser igual a x, vai ser igual ao conjunto de exemplos, né? Pra fazer um Monte Carlo depois. Vai ser igual a essa função de essa entropia, né? Distribuição. Em que você obtém finalmente o valor final ali que vai ser esse H de x, a entropia geral, né? Como menos 1 sobre n. Lembra muita informação de Shannon aqui. E o logaritmo de p de x. X dos seus dados, tá? Vai rodar isso n vezes. Essa parte aqui é a função de normalização. Então, basicamente, tu quer que o sistema entenda como visitar o máximo de espaços num labirinto ou coisa do tipo com o máximo de eficiência possível, como eu disse anteriormente. E nesse setup você vai ter esse processo markoviano, que você vai ter a recompensa dada por estados e ações. E no fim vão ser números reais, embora as recompensas em si são números irracionais apenas. E aí vai ter esse tuple, que é a mesma coisa que o tuple que a gente viu anteriormente. Só que você vai adicionar recompensas, né? Então você tem input, ações, função de transição, recompensas, função de desconto e distribuição de probabilidade. Tu quer achar a policy de x, maximize aí a função de valor, dada uma função de desconto, né? A gente já viu anteriormente, vou pôr de novo, porque é sempre bom lembrar, né? Equação básica para função de desconto é valor esperado, a soma, esse sigma do desconto, né? Gama T, RT é a recompensa e gama é de penalidade também. Envolve desconto, né? Envolve as penalidades junto. Em que essas ações vão ser de uma distribuição da pólice dados dos estados do sistema passados e futuros. E no fim vai ser uma pólice dos estados e ações. E as recompensas dadas as ações do sistema ao longo do tempo. Aqui eles vão usar um pouco de nessa parte aqui de distância euclidiana, por isso que eu pus duas imagens. Não, pessoal. Essa equação aqui literalmente é distância euclidiana, né? Então, entre dois vetores, outro grupo de vetores, aqui é para n vetores. Então, vai ser igual a soma de AI menos BI. Se tem n vetores, você quer saber a distância desses vetores. Então, tem um vetor aqui, outro vetor ali, aqui. Quer saber a distância entre eles, que é diferente. Muito usado em modelos de linguagem, naturalmente. E aqui você tem o que é chamado de current nearest neighbor, né? Aquele negócio que eu falei de clusters, né? Que vai ser a função de normalização sobre n e essa mesma entropia, só que você tem uma mudança em que você tem aqui uma função gama. Você tem esse CK que é um bias que você pode ter nesse contexto, que é o logaritmo de K menos a função gama futura menos a passada. E
Aqui é N a população de ações que você já cometeu, dado uma policy. Basicamente, aqui são as recompensas, você faz um dividido pelo outro. Porque é separar clusters de grupos de coisas. Essa é a ideia. Esse daqui é associado a isso, né? Esse termo aqui é associado a esse grupo de clusters que você quer separar, né? Então, num labirinto é um grupo de clusters de ambientes que você visitou já. O qual você deve visitar espacialmente agora, né? E aqui você tem a distância euclidiana entre xi e o seu ionésimo nearest neighbor, né? Então, por exemplo, aqui é o... Aqui eu tenho x, certo? x1. Qual é os membros... Quais são os membros mais próximos de x1? Vamos supor que seja x2 e x3. E x4. São os mais próximos. Obviamente, esse membro aqui, vamos supor que seja x5, ele está mais longe. Mas esse x5 é mais próximo de x3. Também pode ser mais próximo de x5. Essa é a ideia. Você faz clusters com essa associação de similaridade. Na prática, né? Então, essa distância euclidiana você define dessa forma. Você tem um logaritmo da distância euclidiana. E você soma o logaritmo dessas distâncias. De dados que são diferentes. E no fim você vai criar clusters, né? Vai ter clusters de dados diferentes. E cada ponto xi contribui para uma forma proporcional, para a entropia do banco de dados. Visualmente falando, tu tem as observações e seus dados aumentados. Tem a representação desses dados. Projeção desses dados. Uma função de erro para... Opa, calma, fui para frente. Sistema de predição, função de ativação aqui. Probabilidade, coisa do tipo. Você tem as recompensas intrínsecas e uma relação de exploração de erro, né? Então você vai corrigir os erros e tentar fazer que o sistema explore o máximo possível. Então essa é a ideia. Observações que já foram moduladas, né? Que já foram encodificadas. Que encode é diferente de decode, né? Foram codificadas, já foram agrupadas. Aí você tem os prototipos que vão analisar essa informação e no fim vai passar para uma função de ativação. Tem os candidatos aí para ações futuras e no fim as recompensas. Que vai ser dado por uma distância euclidiana que é definida aqui. Ou seja, tu tem clusters de possíveis ações que você pode fazer e você quer agrupar as melhores. É isso. Creio que essa é a melhor forma de entender. Resultados no CartPolo, no Acrobot e Cheetah, também em outro paper a gente viu. Dá pra ver que os resultados foram interessantes. Esse ProtoRL é o vermelho. Dá pra ver que ele foi melhor no Acrobot, no CartPolo, no Cheetah nem tanto, nem no Hopper Hope, que é outro tipo de problema. Aqui ela foi melhor no Reacher duplo, Quadruped Run. Walker Run também ela foi melhor depois de 600 epochs. Então ele só foi pior no Cheetah Run, que é um tipo de específico de... É tipo um jogo, tipo um problema computacional num jogo. No AI. O ProtoRL aprende simultaneamente, eu resumo aqui, né? Representações e protótipos a partir de entradas visuais. A imagem, né? Enquanto explora ambientes de forma agnóstica à tarefa. Então ele não tem tarefa, não tem objetivo. Acreditamos que o ProtoRL nos aproxima do fine tuning de melhorar o sistema de reinforcement learning, um processo comum na visão computacional moderna e no processamento de linguagem natural. Então eles viram um modelo realmente interessante para o futuro dessa reinforcement learning. Esse é o último paper dessa aula, que é um pouco mais diferenciado, que é estados de crenças recorrentes baseado em fluxo. Então, nome diferente também. Ele também vai usar processos de decisão markovianos parcialmente observáveis. Ao contrário do processo de decisão markoviano normal, as observações de um não observável, parcialmente observável, geralmente não são markovianas. Portanto, para tomar decisões óptimas, né, melhores, a gente precisa considerar todas as informações históricas do sistema, né? O HT-1, para quem já viu o curso sobre Adams Games. O que geralmente é intratável, né?
É intratável nesse paper aqui, porque nos papers da JAG, eles tentam fazer isso daqui ficar tratável. É basicamente você computar isso daqui. Todos os papers do Jornal da Inteligência Artificial Geral, eu fiz um curso só sobre Inteligência Artificial Geral, é sobre como calcular esse negócio de histórico nesse contexto. Eu creio que não necessariamente processos marcovianos parcialmente observáveis, né? Mas é tudo de calcular HT-1, histórico do sistema. Equações, recompensas, penalidades e etc. O estado de crença, ou belief, é definido como uma distribuição de probabilidade. Lembra? Crenças é tipo o que provavelmente pode acontecer baseado no que eu tenho. Então vem um novo inimigo contra mim. O que eu provavelmente devo fazer? Então, o estado de crença é definido como uma distribuição de probabilidade do estado do ambiente não observável, condicionado a observações e ações passadas. Não tem essa observação, não tem essa informação, mas com base no passado tu tenta entender o que você deve fazer. Tal estado de crença resume com precisão a história. Então, por exemplo, tu vai jogar um jogo totalmente diferente de tiro. Cara, você pode testar com qualquer pessoa. Alguém que nunca jogou um FPS, alguém que jogou FPS toda a vida e é muito bom nisso. A pessoa que já jogou, ela vai se adaptar muito mais ao jogo novo de FPS, mesmo que seja totalmente diferente do que uma pessoa que nunca jogou. Porque você tem uma coisa de transfer learning, você tem uma coisa que é parecido, você tem uma interpolação entre o que outro jogo representa e apresenta do ponto de vista mecânico, coisa do tipo, até de estratégia, e o novo. Então, é a mesma ideia, tu tem um ambiente totalmente novo, um sistema robótico, de repente, tá num ambiente totalmente novo, eles usam o que ele já sabe pra entender aquele sistema. Claro que o ser humano, ele aprende desde o seu do útero até a infância, a vida adulta, todas essas coisas, principalmente do 0 até os 11, até os 8 anos, mais ou menos. É o estado que a criança aprende mais. Que a curva de aprendizado dela é maior. Por isso que ela vai perder a língua mais rápido, andar, fazer ações complexas, enfim. Demandam a capacidade motora e sinestésica alta, enfim. Essa é a questão. Eles dizem que HT-1 não é tratável, mas talvez seja, né? Mas enfim. Aí você tem uma coisa chamada crenças gaussianas, né? Que basicamente que você tem essas convoluções de crenças. É tipo como se fosse campos potenciais que você tenta identificar. Focos que você tem que fazer. Então, é um estado probabilístico de foco. Mesmo num ambiente totalmente novo. Então, por exemplo, tem uma imagem. Isso aqui é básico para quem estuda pintura, desenho. É composição. Tem uma imagem. Eu vou fazer uma bola no centro. Qual que é o foco da imagem? Não precisa pensar muito, né? É o círculo. Desenhar o quadrado. Qual é o foco da imagem? Quadrado. Eu vou fazer isso daqui. Qual o foco da imagem? É aqui ou aqui? É o centro, certo? A não ser que eu faça assim, né? Talvez alguém pode dizer que os focos são as laterais, mas enfim. Composição básica. Como se ensina isso para um sistema computacional? Porque True Beliefs são diferentes, né? Você tem uma forma de visualizar as coisas de forma diferente. E você tem o sistema dinâmico aqui deles, que basicamente você vai ter, por exemplo, as ações. Até menos um é de ações históricas, tá? Até menos um ações históricas. Que já aconteceram. Então você tem as ações históricas que vão agir nos estados atuais. E recompensas e observáveis associados a eles. Você tem ações dadas seus estados futuros, com observáveis futuras e recompensas futuras sendo recebidas. Você tem dois históricos aqui, né? Você tem o histórico de. Tem o histórico de ações e estados, certo? E aqui você tem as futuras, né? Tem as ações. Na verdade, os estados futuros e recompensas futuras. Recompensa sempre está associada à ação também. Mas são ações dado recompensas. Não, são recompensas dadas às ações. Então, tu tem todo esse ambiente que você usa essa parte do histórico como base para você analisar o seu ambiente atual e calcular o futuro.
De outra forma, eu posso dizer que aqui é o passado do sistema. O que eu vou colocar aqui em vermelho é o presente. E aqui é o que está acontecendo em futuro. Não sei se deu para entender bem. Normalmente, um sistema markoviano parcialmente definido é definido pelos... aqui vamos usar um tuple com 7. O outro usou menos, né? Então vai ter 7 coisas, operações. Estados, ações, funções de transição. Em vez de P, eles usaram T, é normal. Aqui é transição condicional de probabilidades. Então não é PT aqui. Recompensas. Esse ômega, que é o set de observações. Todas as observações. Então, todas as observações. O que vai ser o set condicional de observações de probabilidade e a função de desconto. Então, adicionou algumas coisas no tuple deles. A cada tempo T-1 histórico, você tem um ambiente. Aqui é o histórico de frames por segundo que rolou e que seu sistema de IA está computando. Não que você precisa computar tudo de uma vez sempre. Tu hierarquicamente tem que jogar coisa inútil fora. Tipo, eu não lembro o que eu comia 30 dias atrás, mas é inútil também. Então é mais ou menos isso. Memória é hierárquica, seja no ser humano ou no sistema de IA. Para isso a gente usa um short term memory. Não vem ao caso aqui. Então a gente pega uma ação histórica T-1 dentro do grupo global de ações, em que causa um ambiente de transitar dos estados de probabilidade. Então agora tem uma mudança de função de transição. Dados os estados, eles são condicionados aos estados futuros. Então o que o meu agente vai fazer agora é condicionado ao que ele já fez no passado. Não é Bayesiano. Não é Bayesiano, mas é meio que Bayesiano porque você está usando histórico, mas é markoviano ao mesmo tempo. Não sei exatamente se ela não é Bayesiano necessariamente, eu acho. Alguém me corrija se eu estiver errado. E o agente vai receber observação, OT. Vamos lá aqui. Grupo de observações dentro do conjunto ômega. Ômega era o set de observações. Depende do novo estado do ambiente. Vamos pôr de outra cor. Então, os observáveis vão ser condicionados a observáveis a estados. Finalmente, a gente recebe recompensas RT-1 ao longo desses estados ao longo do tempo. Então, a questão é usar o histórico. Você tem um histórico para usar como base para o seu sistema fazer afirmações. Então, tem um histórico de recompensas. E as recompensas em dadas ações. E o seu sistema quer pegar isso daí e hierarquicamente modular o que ele deve usar ou não para melhorar a sua aprendizado. Mas a questão é que você usa histórico. Então, de ações, estados. Então, se você definir como HT-1, ele contém ações. Aqui é vírgula, tá? Ações, recompensas e observáveis. Não necessariamente nessa ordem. Ações, recompensas, observáveis. É só isso. Ações, recompensas, observáveis e estados também. Ações, recompensas, observáveis e estados. Normalmente não é nessa ordem, mas a ordem não altera resultado aqui, né? Normalmente a ordem é observável, estado, ação, recompensa. Então dentro do meu histórico tem tudo isso daí. Recompensa. O meu histórico é literalmente isso aqui. HT-1. Porque parece fácil de calcular, mas não é. No contexto do JAG, né, do Journal of Artificial General Intelligence, eles basicamente batem nessa tecla, né? Como usar o histórico de forma eficiente. Não é intratável, né? Lembrando que no fim tudo é número real aqui. Depois de pegar o histórico de ação, AT-1, e observando os estados atuais, a gente atualiza o seu estado de crença. Ou seja, vamos supor que eu estou jogando Doom
E eu tô numa blitz que eu nunca fui e aparece um monstro novo. O que eu faço? Eu tô jogando, por exemplo, The Last of Us, aparece um monstro totalmente diferente, o som diferente, tudo que ele faz é diferente, o que eu faço? Que é definido como um sistema de probabilidade no ambiente condicionado a informação histórica. Vai ser esse B, de ST. O que eles estão fazendo aqui é bem primitivo, tá? No Jag eles avançam muito mais essa questão. Dado tal e OT. Onde tal é observáveis e ações. Então, o tal ele vai ser o histórico de observáveis e ação. Veja que é T-1. São dados históricos. É literalmente a soma de dados históricos, cara. Por isso que eu coloquei esse ponto igual. É uma coleção de histórico. O HT-1, né? Que é o histórico do sistema. E aqui é a mesma coisa. Então você tem a probabilidade de estado do sistema dado o histórico de observáveis e ações. Observáveis incluem recompensas. Normalmente. E ações sempre estão ligadas a recompensas também. Então, dado meus estados passados, coisas que eu fiz anteriormente, que é o histórico aqui, o que o meu agente deve fazer? Probabilisticamente, o que ele deve fazer? O seu cérebro faz isso automaticamente da forma que Deus criou. Beleza da criação divina. Divina. Inferências probabilísticas que o nosso cérebro faz. Aí você vai um pouco mais de... talvez por uma questão mais bayesiana. Talvez a base orgânica seja muito importante em inferências probabilísticas, não sozinha. O campo também, em relação a ponto de vista sinestésico. Mas no fim você vai ter uma função que vai ter uma projeção de números reais. Que são invertíveis e diferenciáveis, né? Eu creio que eu não sei se elas são homeomórficas. Homomórficas, provavelmente. Dado uma variável randômica x, dados dentro do conjunto de números reais. E D é uma dimensionalidade disso, né? A dimensão disso. Com uma distribuição de probabilidade P de x, nós podemos ter a probabilidade de uma variável randômica, z. Então, z é randômico. Em que você vai ter a função de probabilidade P de z e log P de z, que vai ser dado pela distribuição de probabilidade e a determinante da derivada dessa função, projeta números reais, por essa variável randômica. E aqui é uma coisa, só que com logaritmo disso. São duas formas de projetar a mesma relação. E supondo que são diferenciáveis continuamente, são do tipo smooth, continuamente diferenciáveis essa função, né? Do ponto de vista topológico, sempre números reais aqui. Números reais, no fim, são associados a ações e recompensas que vão ser dadas no seu sistema. Que inicialmente são números irracionais. Irracionais? Não, perdão. Números irracionais. Números irracionais. 0,5, 0,4, etc. Mas no fim são projetados como números reais. Que vão de 0 até 1. Porque o nosso gama, ele vai de 0 até 1. Nossa função de desconto. Então, é um measure theory entre 0 e 1. Aí para construir uma família de distribuições flexíveis, nós propagamos uma variável randômica z de 0 inicial. Através de uma sequência de mapeamentos. Essa bolinha é de mapeamento. Inferências probabilísticas também são definidas dessa forma. Então, você tem a função θ de k e mapeamento dessa função. O histórico de mapeamentos, n mapeamentos. Com a probabilidade do logaritmo dessa variável randômica z. Menos a entropia nesse contexto, que vai ser a soma. Menos a soma do logaritmo da determinante dessas funções probabilísticas continuamente diferenciáveis. E do histórico dessas... Não, e ao longo do tempo essas funções rodando, né? Então, dado relativamente uma distribuição simples, vamos dizer, uma distribuição gaussiana, pode ser um exemplo, através de aplicações de transformações topológicas contínuas, o flow é capaz de representar distribuições altamente complexas, com uma probabilidade que permanece tratável. Eles estão tentando fazer HT-1 ser tratável. O histórico desse sistema ser tratável.
dessa forma probabilística, com mapeamentos sendo feitos para conseguir o que você quer calcular as ações que você deve fazer dentro do contexto probabilístico. Como que você calcula isso? Como que você distribui isso de forma... Que tipo de mapeamento você faz? Então é um mapeamento randômico para você tentar fazer inferências nesse contexto. Essa é a ideia para você fazer inferência em relação a isso daqui. As ações futuras que você deve realizar no que está acontecendo nesse sistema. Ok, tá acabando. O output y pode ser visto como uma concatenação de k dimensões, daqui também é padrão nesse contexto. Concatenação ele é visto como quando você tem esses dois pontos. Concatenação é você ter junção de coisas, né? Então, vamos supor que eu tenho uma concatenação de coisas. De n parâmetros aqui. Com mais m outros parâmetros. É mais ou menos isso. Uma junção de coisas. Tipo juntar peças de Lego, sabe? Então você tem uma concatenação aqui de input igual output. Vou mudar isso e você tem uma relação de um produto element-wise, não sei o termo em português como falo. Dessa concatenação geral entre esses dois parâmetros aqui. Um com T e com S como base. Então, uma função exponencial em relação à concatenação desse input. É exatamente isso. Similar ao outro artigo que a gente viu, a gente tem um modelo de transição. Vai ser a probabilidade dos estados do sistema dado os estados passados. Então, dado o que aconteceu anteriormente, o que provavelmente um inimigo vai fazer dentro de um certo contexto? Em um ambiente novo. Ou um boss diferente, de repente. O modelo de observação vai ser a probabilidade das observações dados certos estados do sistema. Observações sendo ações e... Aqui eu acho que eles definem como ações e... Não, acho que todo artigo como ações e recompensas, normalmente. E o modelo de recompensas que vai ser as recompensas dadas aos estados do sistema. Então você tem o histórico do sistema, os estados atuais condicionados aos históricos do sistema, as observáveis em relação aos estados dos sistemas atuais e as recompensas dadas ao sistema atual. Nós temos uma inferência de crenças, modelo de inferência de crenças. Em vermelho. Que são queries na prática, né? Dos estados dado. Isso aqui eu esqueci o que é. Esse tal contém observáveis e ações, dadas observáveis e ações do sistema. Então, são os estados dados as observáveis e ações do sistema. Aproximam uma distribuição a posteriori, né? Do que está acontecendo. Os estados, dados, isso daí. Então, basicamente isso. Isso aqui é a informação passada, né? Então, o que eu devo fazer dada a minha informação passada? Dado que eu tenho do meu sistema, no HT-1, dado o meu histórico, o que eu faço? Um sistema robótico seria essa a ideia, né? Dado o histórico do meu sistema robótico, o que ele deve fazer em certos contextos? Porque nós, seres humanos, temos o nosso histórico, né? Nós temos o HT-1 na nossa mente, no nosso hipocampo, seja onde for, amígdala e tal. A gente tem ali nossa informação de memória. Não sei, pra quem já estudou um pouco de psicologia e neurociência, o paciente HM, é um paciente que teve uma parte, acho que era a amígdala do cérebro retirada. Basicamente ele começou a esquecer coisas, não conseguia formar novas memórias. Então basicamente, não sei se é memória retrógrada, não sei exatamente como fala. No filme Memento também tem algo similar. Então nós temos o nosso histórico, nós temos informações novas sendo criadas e armazenadas. Então você quer que o sistema de IA tenha a mesma possibilidade.
que o ser humano tem em relação a isso, né? Essa é a ideia. Tu usava... Só que esse histórico, ele fica intratável porque ele aumenta continuamente. Nosso cérebro, por exemplo, ele tá armazenando informações continuamente ao longo da nossa vida. Então, durante 20, 30, 40 anos, 60, 70 anos. Como que essa informação... Como você descarta informação inútil e pega a sua informação boa e guarda? Como o nosso cérebro faz, né? Então, é uma relação hierárquica que é difícil de você criar um modelo de longo prazo para isso. Então, tudo nesse problema computacional se refere a esse problema, essa questão. Normalmente você tem retornos diminuintes. Aí você vai para uma coisa chamada teorema da convergência de Lebesgue, de retornos diminuintes de recompensas quando esse sistema roda há muito tempo. Que ele chega num looping e que ele vira que ele de repente que ele buga. Então ele começa a fazer ações idiotas, sem sentido, que não maximizam nenhuma função de valor, né? Nós temos um estado aqui de crenças da input, inferências probabilísticas, que é a probabilidade dos estados dado o histórico do sistema. E aqui de queries que você faz dos estados em relação ao histórico do sistema. Aqui é o mesmo esquema. E aqui são relações visuais dentro do ambiente que o seu agente está atuando e o que ele deve fazer nesse contexto. Edições do que ele deve fazer em diferentes contextos. Então, novos obstáculos, como que ele deve fazer? Baseado no que ele... Por exemplo, você vai num jogo de obstáculos, de parkour da vida. Só que vem um obstáculo diferente. O que eu devo fazer? Com base no... Eu não preciso exatamente morrer na partida pra saber o que eu tenho que fazer. Depende, eu passo de primeira. Você passa de primeira porque você entende a lógica do que você deve fazer. Essa é a questão que um sistema de IA tem que fazer. Ele não pode só ficar aprendendo com os erros. Ele tem que tentar entender como que eu posso lidar com novos problemas e de repente resolver eles de primeira. Então aqui é um exemplo desse algoritmo usado no MNIST, que é um banco de dados padrão em imagens, nos casos de números. Handwritten, né, escritos à mão. E aí eles mostraram aqui o resultado deles. Dá pra ver que é bem... O nome do modelo deles é Forbes, né? Essa sigla aqui vira Forbes. Que é Flow Based Recurrent Belief State. E dá pra ver que visualmente o resultado foi melhor, né? Dá pra ver que o 6 aqui foi bem melhor. Aí eles também associam um crítico, né? Que é um sistema que vai melhorar o policy. Que tem dentro dele o histórico, que é a esteira. Que busca prever a soma descontada de futuras recompensas que o ator pode ter. Então, dadas as ações que ele pode cometer, do que ele pode prever de futura recompensa de ações que ele pode realizar agora, né? Então, ok, dado meu ambiente atual, como que eu posso maximizar minhas recompensas futuras, né? Só que você não maximizou ainda, você não agiu ainda. A tela tá vindo, você ainda não cumpriu isso, mas você tá tendo na sua mente, como que eu posso maximizar minha recompensa? Eu tô jogando um jogo, por exemplo, como que eu posso ter o máximo de pontos possíveis agora? Que tipo de estratégia eu devo usar pra melhorar minha performance, né? É uma função de probabilidade, tá criando estratégias. Não sabe se vai funcionar ou não. Então você tem a soma mais infinito do histórico do sistema igual a t. E você tem dentro desse histórico ao longo do tempo nossa função nossa função de recompensa. Em que se denota os parâmetros do crítico e a horizonte de predição. Ok. O algoritmo, você vai ter o buffer B, beta, com esse H, que é o horizonte de predição, interagindo com o T, que é histórico. E aí vai rodar isso aqui ao longo de vários batches de treinamento, várias trajetórias, episódios randômicos. Você vai rodando esse programa. Aí você tem a sequência de observáveis, as suas recompensas vão sendo efetuadas. E aqui o ponto importante, a inferência de estados de crença. Vai ser esse Q de K, estados do sistema atuais, o que devo fazer condicionado aos históricos. Isso daqui é mais efetuado hoje em dia com long short term memory, tá?
mas não necessariamente somente com o long short term memory. Tem outros algoritmos do JAG que também fazem isso de forma diferente. Basicamente, tu quer usar o que você usou no passado para... que você aprendeu no passado para usar no futuro. O long short term memory faz isso de forma hierárquica muito bem. Então tu quer realmente pegar o que é inútil de descartar. Cara, por exemplo, o teu cérebro não seria eficiente se ele armazenasse todas as informações possíveis e imagináveis que você teve na sua vida. Pega isso de forma hierárquica e o que você pega de longo prazo é o que você foca. Você deu atenção até repetição. Aí vai o buffer de repetição que a gente viu anteriormente em outros artigos. Então você foca, tipo, por exemplo, eu não lembro meus números dos celulares anteriores da minha vida. Realmente não lembro nem o atual, mas eu consigo lembrar do atual, mas às vezes eu esqueço o atual depois de lembrar outro. Você precisa lembrar todos os seus números que você teve no celular toda a vida? Não. Senhas que teve toda a vida? Tem senhas do Adventure Crash, Adventure Crash que eu não tenho, eu não sei a senha. Tinha uma conta, eu não lembro nem a conta nem a senha. Cara, eu creio que se eu ficasse por 100 anos tentando lembrar, eu não lembraria essa senha. Meu cérebro descartou. Ele falou, ó, isso aqui não quero mais, é inútil. Você não joga mais isso. Você não tem um buffer de replay, você não tá vendo isso constantemente, você não dá atenção pra isso. Então eu vou descartar. Então o cérebro faz isso. Só que você tem que fazer isso de uma forma computacional aqui. E basicamente é isso que essa parte faz. Aqui você tem as trajetórias, histórico, blá blá blá. Rodando. Pra continuar no algoritmo, né? Pra cada estado do sistema histórico você tem a relação de predição de recompensas. Que é por sinal impossível no cérebro prever recompensas, tá? Dopaminérgicos. Que é chamado de predictive coding. No geral é impossível. De forma constante. Então você tem uma função de probabilidade de recompensas dados os estados do sistema, histórico de recompensas condicionado ao histórico de estados. Aí você calcula os retornos disso, atualiza a equação continuamente, reseta o ambiente continuamente, computa esse histórico continuamente. Do histórico, enfim. Aqui basicamente a função de que os históricos dados, os estados atuais dados históricos do sistema, que você deve tá computando o que você deve fazer do histórico. E computar as ações que você deve fazer ao longo desses estados, né? Então, dado meu histórico, que ações que eu devo fazer? Porque a gente tem que agir da melhor forma possível. E aí, no fim, você tem que, o final de tudo, você tem que executar a ação e pegar as observáveis futuras recompensas. Então, tu vai entrar no looping aqui, né? E uma outra parte importante, tu adiciona a experiência que você teve a um buffer. Que vai ser uma união com os históricos, ações e recompensas do sistema. O que a gente pode chamar de buffer replay, praticamente, né? É a mesma merda. Por exemplo, tem coisas que eu lembro, cara. Que eu não sei porque que eu lembro também. Eu lembro, por exemplo, de um gol que eu fiz muitos anos atrás, cara. Tinha uns 16 anos, talvez. Eu lembro, por imagens, eu mais ou menos lembro. Eu poderia dizer como foi exatamente. E o que aconteceu depois daquilo. Agora, eu não lembro de todas as partidas que eu joguei. Eu lembro das que mais, pra mim, foram interessantes, né? Por exemplo, uma vez eu fui jogar em Cotia, no CT de São Paulo, num campeonato. E tem coisas que eu lembro, cara, de como foi. Coisas que pessoas falaram, porque aquele dia foi um divertido, talvez. Essa questão até do ponto de vista humano, né? De atenção pra coisas que talvez a gente ache importantes, né? De forma inconsciente. Então esse buffer é mais ou menos isso, né? A questão é como que o sistema de IA vai decidir o que é importante e o que não era. Resultado do Forbes contra outros algoritmos, esse PP de 2022. Couchpour, Cheetah, vários problemas do AI Gene. Tirando o Hopper Stand, ele foi no geral melhor. Basicamente é isso. Bom, quem tiver dúvidas pode perguntar nos comentários. Talvez no futuro eu faça uma live respondendo dúvidas de todos os artigos que a gente tá vendo. Nessa e a gente já viu outras aulas. Dúvidas do básico desse tema e tal. Pode rolar. Para que
quem tiver não entendendo a notação e tal, possa, sei lá, ter um guia nisso. Então é isso, até o próximo episódio.